Então, É isso mesmo, André. Coloca Entendi. continuar. Sim, eu só estava tentando entender. Sei lá, entrou uma mulher falando inglês aí, já está gravando, né? Então, boa tarde, queridos. Boa tarde, queridas. Querido e queridas, e todos os que estiverem assistindo aí posteriormente. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Esse é um estudo compartilhado. Nós hoje vamos estudar o capítulo 30 e vamos iniciar abrindo aqui o livro Minutos de Sabedoria, uma página. Aí a lição 69. Esse livro é de Carlos Torres Pastorino. A lição nos diz assim: caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos. É para frente que se anda. Então, queridos, sigamos em frente, caminhando e olhando para o nosso alvo, que é Jesus, que é o bem, que é o belo, que é a luz divina que está nos aguardando, nos iluminando, nos esperando. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, evoluindo, caminhando, às vezes capengando, mas sempre olhando para essa luz, olhando para frente. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades que temos. Obrigada por esse estudo, por essa sala virtual que nos une, mesmo fisicamente à distância, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estudarmos e de estarmos aqui reunidos. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar a leitura do capítulo. É um capítulo relativamente pequeno, com grandiosas lições. Capítulo 30, cujo título é Herança e Eutanásia. Está dando para enxergar? Sim. Eu leio, Tati, você quer ler? Quer ler um pouquinho, Tati? Posso? Posso ler. Vou ler um pouquinho. Eu estava demorando para conseguir achar o microfone. Se você quiser, eu posso ler, sem problema. Você que sabe. Então, lê um pouquinho, vai, então. Aí, quando você quiser que eu pare, é só avisar, tá bom? Tá. Não, só um minutinho. Desculpa, Diga. Tati. Perdão. Só para contextualizar, né? Essa parte Isso. aqui, nós temos a continuidade, né, do capítulo, né, dos capítulos que já anteriores, em que André Luiz está aprendendo e já no trabalho. Então, nessa parte, nós vamos conhecer Paulina, que essa menina, essa entidade espiritual, ela vai estar dialogando com seu pai já desencarnado. Seu pai desencarnado por assassinato. Seu pai fora assassinado pelo próprio filho. Então, vocês vão ver que nesse capítulo há muita revolta. E, na verdade, esse filho que assassina o próprio pai, ele faz isso através da eutanásia, porque o pai já estava
numa situação que o livro não define exatamente qual é, mas o pai já estava moribundo. Então, o filho que é médico, ele acelera o processo de morte do pai, daí o título, herança e eutanásia. E o pai faz, e o filho faz isso por conta da herança. E aí André Luiz vem discorrer sobre todo esse processo. Não é um processo fácil, esse pai ele se encontra no Ministério de Regeneração e está sendo tratado. Então, nós vamos ver como André Luiz vai trazer para a gente essa passagem e quais são os ensinamentos que ela vai trazer para a gente. Pode ir, Tati. Tá. E também lembrando só que ele está acabando de se refazer da experiência com Francisco, que também falava de apego, e a gente vai continuar falando de apego. Perfeito, Tati. Então, vamos lá. Ainda não voltaram a mim da profunda surpresa, né, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhes eram característicos, Narcisa acentuou: mande entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorreram um minuto, posso? Pode? Não decorreram um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente. E, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhar, e minutos após, diante de mim, um velho, de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Aí essa parte aqui eu grifei, porque eu penso que nessa parte encontramos logo de cara uma primeira lição que André Luiz nos traz. Ele se coloca no lugar do outro no momento em que ele olha para esse ser e ele tem um sentimento ruim, ele tenta permutar dentro dele o sentimento que ele tem de repugnância e ele diz: apliquei a lição a mim mesmo, né? Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesma, a mim mesmo. Então, ele tenta vencer essa repugnância
transformando esse sentimento por outro sentimento melhor. Porque, na verdade, André Luiz ele está aprendendo a exercer o amor, a bondade, a amorosidade. Né? Então, é isso que ele já começa a exercitar. E ele nos ensina a fazer isso através da empatia. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, né? A empatia é o exercício de nos colocarmos no lugar do outro. Então, ele relembra de quando ele chegou ali naquele mesmo lugar, né? Para ser tratado. Será que ele não chegou pior do que essa pessoa que está ali com ódio, com rugas profundas, né? Com o olhar duro, cabeleira desgrenhadas, lábios retraídos, né? Então, nesse momento, André Luiz traz, na minha opinião, a primeira grande lição desse capítulo. Nos colocarmos no lugar do outro, a fim de aplicarmos essa lei do amor, sermos amorosos, né? Ao lidarmos com os outros. E quantos de nós, em quantos momentos da nossa vida, né? Cotidiana, com os nossos familiares, com pessoas que nos encontramos, nos deparamos a cada momento na rua ou em qualquer outro lugar, no trabalho, não nos deparamos com pessoas assim, carrancudas, que trazem sentimentos difíceis dentro delas, que não são nossos, são delas, mas que elas estão sofridas e que elas externam aquilo que elas têm e às vezes nos magoam, né? Nos ofendem, porque elas estão devolvendo aquilo que elas receberam, né? E um exemplo, né? Essa semana passada, o meu filho me contou uma situação que se passou com ele, de que ele tem um rapaz, um coleguinha dele de trabalho, um rapaz que ele está ensinando várias coisas lá no trabalho, o menino anda para cima e para baixo atrás dele, e ele querendo ajudar muito o menino, fazendo de tudo, ensinando o menino noções básicas de matemática que o menino não teve acesso, e o menino contou para ele que parte da família desse menino é traficante, parte é miliciano. Então, ele mora numa comunidade, ele realmente tem muitas dificuldades. E eu falei, poxa, que bom que ele está trabalhando e está querendo seguir um novo caminho, né? Isso é o exemplo. E na primeira oportunidade, e o Manuel, que é o meu filho, fez tudo para ajudar o menino. Na primeira oportunidade que o menino teve, passou a perna no Manuel. E aí o Manuel chegou aqui contando, poxa, mãe, a primeira oportunidade que ele teve, passou a perna. E eu virei para ele e disse exatamente isso que eu vou dizer para você, que a gente está estudando agora, né? Eu falei, filho, o que você queria que ele fizesse se ele só aprendeu isso até agora? Você me contou que parte da família é miliciana, parte da família é traficante, ele aprendeu isso. Então, cabe a você fazer a diferença na vida dele. Olha a sua família. Você aprendeu o outro lado da história, ele não aprendeu. Então, talvez o seu papel na vida dele seja mostrar para ele, através de outras atitudes, né, que existe outro jeito, outro caminho de se viver. Então, isso que eu acabei ensinando ou mostrando para ele, porque isso não se ensina falando, né, na verdade. Esse tipo de coisa não se ensina verbalizando, é a vida. Então, a vida, eu só comentei com meu filho, eu não fiz ensinamento nenhum, porque é o exemplo que se dá, que se mostra como viver sem passar a perna do outro. Certamente, a vida dele dos 26 anos já viu isso várias vezes acontecendo, né? Através do exemplo que eu espero ter dado para ele, melhores exemplos do que piores, né? Batalhei para isso. Então, eu só comentei. Então, aqui nós vemos André Luiz exercitando esse sentimento. Então, quando você se coloca no lugar do outro, se o outro só aprendeu a trapacear, a roubar, a extorquir, como você quer que na primeira oportunidade que ele tem de ser honesto, ele vá ser honesto? Ele precisa aprender, ele precisa ver que existe o outro lado. E foi isso que eu achei muito importante nessa lição aqui de André Luiz, né, em que ele relembra como ele chegou ali, provavelmente com muita revolta, né, com muito medo, com muito desespero. Então, cabe a ele aprender a exercitar isso, e foi o que exatamente ele fez. Ele transformou, né, deu lugar a um sentimento a impressão que ele tinha de repugnância, ele transformou essa impressão de repugnância, né?
ele inspirando mais piedade, né, por esse ser, que é o pai da Paulina. E aí, eu acho que se ninguém tiver nenhum comentário, pode continuar. Pode continuar, Tati. Consegui. O velho, enfermo, não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com um extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca. É um criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda que nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime. O caminho da solidariedade universal, muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma família, uma só família, na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcançam o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias, ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não tivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si, em meio de tantas mentes desequilibradas. Uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas eu leguei enorme patrimônio à família. Espera aí, só um minutinho, Tati.
E aqui a gente vê, no caso, são 4 filhos, né? 2 meninos e 2 meninas, que esse casal tem. E essa situação toda causou uma grande perturbação nessa família. A mãe foi parar no hospício, né? Não aguentou o rojão, teve uma grande perturbação moral e ficou internada. Os irmãos estão todos em litígio, né? O Edelberto, que é o médico e o autor da eutanásia, o Agenor, eles estão em luta judicial, as irmãs estão brigando, está todo mundo brigando. E as vibrações que o pai emana, mesmo estando na espiritualidade, eles estão em pensamento o tempo todo, fazendo essa permuta de ódio o tempo todo. E aí nós vamos ver o que nos diz sobre a eutanásia, o livro Consolador. Se Tati não conseguir colocar, não tem problema não, porque eu posso ler aqui, Tati. Acho Eu que não sei se... consigo. Você quer, vou colocar aqui. É o primeiro slide? O primeiro título é o segundo. Tá. Espera aí que eu já coloco. Aí lá nós temos, então, aí, enquanto a Tati está botando, eu vou fazendo aqui as... Nós vemos que ele diz aqui que o lar, nossos lares terrestres, mais acima ele diz, nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Então, no lar é que nós temos a grande oportunidade, né, dessa evolução moral, né? E a gente está vendo aqui o retrato de um lar que nem o fato de ter desencarnado uma pessoa que ele pensou, eu vou dar o fim logo na vida do meu pai, a gente divide a herança, vai ficar tudo bem, acreditando que a felicidade estava restrita a bens materiais, mas a gente vê que não é isso. Os laços que estão unindo essa família não são laços de amor, são laços de ódio, e eles estão fortalecidos mesmo depois da desencarnação desse pai, porque eles continuam unidos entre si. E aí nós vamos buscar agora aqui a explicação nessas obras. O que nós temos aqui, Emmanuel nos fala sobre a eutanásia. A lição 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Nós sabemos que aqui nessa obra, o caso desse pai, ele já estava doente. Nós não sabemos exatamente como, o porquê, mas ele já estava doente. Então, será que esse filho, ao praticar a eutanásia, ele não teria feito um bem para esse pai? Então, vamos ver qual é a resposta. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, aqui no Consolador, Emmanuel nos deixa claro que nós não temos condições de interferir nos desígnios de Deus. Se há uma necessidade do espírito passar por aquela situação que para os nossos olhos é um sofrimento muito grande, talvez para esse espírito seja uma cura, uma bênção, uma oportunidade dele se livrar, dele se purificar, né? Dele se elevar cada vez mais, dele seguir a sua rota, o seu trajeto numa evolução. Então, há uma necessidade desse espírito passar por aquilo ali. Nós não temos nenhuma outro direito de abreviar esse sofrimento, né? Porque será que estaríamos abreviando? Não estaríamos, estaríamos infringindo uma lei de Deus. É isso que está escrito aí. E aí, mais adiante,
nós vemos esse ódio dentro dessa família, né, alimentado pelos pensamentos do ser que já desencarnou, o pai, e dos filhos que pensam no pai com raiva, com ódio. E aí vamos ver o que nós temos aqui no livro da Sueli Caldas Schubert. Ela tem um capítulo, esse livro, Obsessão e Desobsessão. Nós temos aqui onde ela fala sobre a obsessão do encarnado para o desencarnado. Olha que interessante. Esse livro aqui, quem nos deu foi a Eliane. A dona Eliane que está... Ah, não, dona não, Eliane. Olha, Eliane, seu livro sendo usado no estudo, olha que bonito. Vou ler aqui do livro, nem botei tudo ali no slide que não deu tempo. Legal, muito bom. Muito bom, né? Então, é bastante comum que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, e estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá constrangê-los e preocupá-los. Quer dizer, mesmo aquele que já está equilibrado, essa disputa entre os filhos é uma coisa que faz mal para o ser que já desencarnou. Essa coisa de briga entre os filhos, mesmo que os filhos não estejam pensando no ser que desencarnou com ódio, com rancor, isso causa uma preocupação para quem desencarnou. Agora, imagina no caso dessa família em que os filhos não pensam no pai com o amor e com o carinho que seria o esperado, né? E aí é que vem uma coisa importante agora que nós vamos ver, né, que entra na questão da educação, porque depois que a Paulina pede ao pai que ele perdoe o filho, que o lar é um lugar de uma oportunidade das pessoas se amarem, de se abraçarem, de evoluírem, o pai argumenta. Ele diz assim: mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Então, o pai, ele argumenta que ele juntou aquele dinheiro todo e fez aquela fortuna toda querendo o bem-estar da família. Ele não fez aquilo para ver o ódio, ele não fez aquilo com intenção nenhuma. Ele juntou aquela fortuna toda com o objetivo do bem-estar de todo mundo. Esse é o argumento do pai. Mas será que enquanto esse pai estava pensando unicamente em juntar tanta fortuna, ele também pensou em juntar uma fortuna moral para os filhos? Ele também pensou em dar educação para esses filhos na mesma proporção em que ele pensou em adquirir os bens materiais? Será que ele pensou em estar presente com essa família e dar essas lições através do exemplo, essas lições boas e lições de moral, através do exemplo de um bom pai, de um pai presente, exemplos de amor, demonstrando amor pela família, pelos filhos, pela esposa, uma família em união? Será que ele fez isso? Não me parece. E aí Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Aí eu vou pedir a Tati para fazer a voz da Paulina aí. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espíritos de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos ao outrem
os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da Previdência e é justo que não prescinda da contribuição dos mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou a nossa casa. Só um Debalde. minutinho, tá? Só um minutinho. Então, é isso, né? Esse pai, ele queria, sim, dar uma condição de vida boa para a família dele. Mas será que ele não exagerou, pensando somente nos bens materiais? Será que ele ficou preso a isso? E, por conta disso, ele se envolveu com a vaidade, com a ambição, com o desejo de parecer melhor, né, perante uma sociedade, e não prestou atenção no amor, no carinho, né? Então, nós vamos ver aí até que ponto a gente precisa desse bem, né? Ou até que ponto a gente precisa do bem material para sobreviver e quando isso passa a ser nocivo na nossa vida. Aí nós recorremos ao livro do Espírito, livro dos Espíritos, na lei de conservação. Nós temos, então, no outro slide, a questão 718, que diz assim: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Pode compartilhar, pai. Consegui? É que travou. Não tem problema. Consegui. Na anterior ainda. A gente começa por essa porque quando a gente fala em conservação, a gente está falando em sobrevivência. A gente precisa, sim, de sobreviver. A gente precisa de trabalho, né? Então, é necessário, sim, que o homem tenha que trabalhar para sobreviver, né? Para se conservar. Então, não tem nada de errado nisso. É natural. Aí vamos na 719. Pergunta de Kardec: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Né? Será que esse pai estava errado procurando bem-estar? A resposta é a seguinte: é natural o desejo de bem-estar. Não tem problema nenhum. Deus só proíbe o quê? O abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, obter o bem-estar é lícito, está de acordo com as leis de Deus. Agora, a partir do momento que esse bem-estar interfere a vida dos outros, que eu passo por cima das pessoas, que eu não valorizo a minha família, que eu começo a abusar dos meus próprios recursos físicos e morais, né? Não é dos outros somente, meus, né? Eu começo a fazer coisas que vão me prejudicar, porque eu quero, em busca do meu bem-estar, eu vou dar de tudo para me sentir bem. Então, isso não é mais considerado, isso já passa a ser um abuso. Então, já não é mais lícito. E aí nós vamos, então, para 715. A gente inverteu um pouquinho a ordem para seguir a sequência da narrativa. Como pode, então, o homem conhecer o limite do necessário? Porque ele está dizendo que tudo bem você ter as necessidades, você adquirir bens, você só não pode passar do limite, né? Ter bem-estar está de boa, você só não pode querer passar do limite, abusar. Mas e daí? Como é que eu vou saber qual é o limite? Né? A pergunta que vem é essa. Como, então, o homem vai conhecer o limite do necessário?
que até o necessário está bom, e o limite? A resposta é: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Às vezes a gente conhece isso até sofrendo, né? Às vezes a gente acaba aprendendo na dor, como a gente até leu aqui. E aí, na 716, mediante a organização que nos deu, nos traçou a natureza o limite das nossas necessidades, sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criam necessidades que não são reais. Então, quer dizer, a gente parte para a viciação, a gente parte para os excessos sem a menor necessidade, porque tudo de que nós precisamos, nós já temos suficientemente, em quantidade suficiente para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Nós é que alteramos isso através da nossa, às vezes, ambição, do nosso orgulho, do nosso desejo de parecer melhor, de estar melhor e de querer sempre ser gananciosos e não considerarmos nem a nossa própria sobrevivência, nem o nosso próprio corpo, nem a nossa própria saúde emocional e material e moral. É isso. E aí nós podemos prosseguir com a leitura. Como estamos de hora, faltam 3 para as 5, dá para a gente ler mais um pouquinho. A gente parou aqui. Debalde, vou continuar lendo enquanto Tati está ali na logística. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente. Aqui é continuação da fala da Paulina, tá? Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe e em longe a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas oportunidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Olha só. Então, isso aqui serve para nós, né? Tem uma palestra, em várias palestras, o Rossandro Klinger, ele fala assim, eu me identifico muito com ele, porque nós temos mais ou menos a mesma idade, e ele diz que na nossa época era tudo mais difícil, né? Então a gente tinha que correr atrás de estudar, de fazer as coisas, porque não era fácil o que a gente tinha. E a gente acabou conquistando um pouco mais de uma condição um pouco melhor de vida do que a dos nossos pais, materialmente falando, né? A gente conquistou casa, conquistou carro, essas coisas assim. Né? A gente consegue comprar um biscoito recheado, que naquela época não tinha. A gente não precisa mais usar a roupa que usou o nosso primo, que foi passando. Né? Ele diz que não era a gente que trocava de roupa, era a roupa que trocava de gente. Então, a gente não precisa mais disso. E aí, como a gente teve essa condição, a gente não quer que os filhos passem por isso. Então, a gente quer dar tudo, do bom, do melhor para os filhos, quer prover os filhos de tudo, e eles não sabem o que é trabalhar para conseguir as coisas. Eles não sabem o que é se esforçar para pegar um ônibus, para chegar cedo no trabalho, para estudar, porque é tudo muito fácil. Pensou, tem, pensou, tem. E a sociedade está cada vez mais ágil, né? As coisas, elas acabam com muito mais facilidade. Você compra um celular hoje e daqui a 6 meses, sei lá, 2 meses já acabou, já tem que trocar, porque já está defasado. A tecnologia já não está atendendo mais a necessidade daquele jovem, né? É a obsolescência programada, que se fala, né? Tão bonito
Mas, na verdade, o que é isso? É o consumo exacerbado, é o capitalismo que está nos consumindo cada vez mais, e a gente entra nessa onda aí. E acaba que a gente quer suprir os filhos de tudo isso. Então, a gente pode acabar caindo numa armadilha, né, de querer fornecer tudo para os filhos, ficar trabalhando que nem louco e esquecer do essencial, porque o essencial é o melhor exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos, é o bom desenvolvimento moral, é o bom exemplo moral, é a companhia, é a presença. Não é você comprar outra pipa ou outra linha, porque a linha do teu filho embolou toda, não. É você sentar com ele, soltar a pipa com ele e se embolar a linha, você desenrola a linha com o seu filho. Porque é fácil você pegar R$2 e ali comprar uma linha, um carretel de linha que é barato. Você tem para comprar. Mas o que é mais fácil? Ele perceber que desenrolando aquela linha com o pai, ele está com a presença do pai ali do lado, fazendo aquele serviço por ele e tendo o sacrifício de desembolar, né? Desembolar a linha. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou dando um exemplo, né, de quando a gente solta a pipa. Só vai me entender quem solta a pipa. Se vocês são da geração do computador e só sabe o touchscreen, vocês não estão me entendendo. Então, eu vou traduzir para os jovens que estão aí me ouvindo. Eu estou falando de soltar pipa, papagaio, aquele negocinho que voa, um negocinho que não precisa de tecnologia. É uma tecnologia simples. Não precisa de luz, são varetas e linhas, papéis de seda. Vareta, linha, cola. Quem não tiver cola comprada, usa cola de arroz e faz um negocinho que voa. Aquele negocinho para ficar no alto voando precisa de linha. Muitas das vezes a linha enrola. Então, o que eu quero dizer é que você soltar pipa com o seu filho ou filha, porque não tem brinquedo de menino e de menina, você está ensinando muitos valores para o seu filho quando você pega aquela linha que embolou e você desembola a linha, porque linha embola, tá, gente? Crianças que estão assistindo. Aí, André, é um exemplo para você, ó. Isso aqui é um estudo compartilhado. Olha o exemplo, gente, na prática. A Tati tem uma filha e ela solta a pipa, ela desembola a linha da pipa da filha dela. Ela não vai comprar outro carretel, não compre outro carretel, porque vocês precisam ensinar aos seus filhos esses valores morais que esse paizinho da Paulina acabou não ensinando, porque ele queria muito dinheiro, ele queria muitos milhões. E o Rossandro Klingen fala muito isso nas palestras dele, que nós somos dessa geração, que como a gente não teve nada, a gente quer comprar outro carretel para o filho, e a gente se esquece, muitas das vezes, desse papel importante que nós temos e essencial, né, de educadores que nós somos nos nossos filhos. E eu acabei me perdendo. Não me perdi não, eu já me achei. Parei aqui, apegados à ideia de herança. Eu não me perdi nada que eu nunca me perco. O enfermo tomou-a uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Heriberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado! Cale-se, papai, tenha paciência de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta, a jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando o Salúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambos, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se, Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Olha isso aí.
Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Só um minutinho, porque eu acho que eu separei alguma coisa aqui. Não, vou continuar. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Heriberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a evidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com o expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E aí, meus queridos irmãos, para finalizar, nós fizemos aí uma analogia com um texto de Emmanuel, que está lá na obra Caminho, Verdade e Vida, está no slide, só para a gente finalizar, e nos diz, vou pedir para a Tati ler com a coisinha dela. Bens externos, aliás. É esse? Bens externos? Sim. Tá. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Está em Jesus, Lucas 12. Não dá para enxergar aqui. Peraí. 15. A palavra do mestre está cheia de oportunidade para quaisquer ciclos de atividade humana. Aí tá. Em todos os tempos. O resto não está coberto. Eu sei. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, o que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com crédito os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. É isso, gente. Eu acho que essa página ela traz preciosas lições, né? E dialoga bem com esse capítulo do livro. Então, a partir de agora, quem quiser fazer alguma questão, fazer alguma colocação, alguma pergunta, enfim. O silêncio é porque está todo mundo pensando, André. Já as pessoas vão falar. Enquanto eles... A Raquel já vai falar. Fala, Raquel. Não, eu ia falar assim. É que foi tudo tão bem esclarecido, tão abordado,
que realmente, assim, a mim particularmente preencheu é, essa questão, né? Tem mais alguém aí? Raquel, Eliane? Eu não sei. Tá. A Josi, a Eliane, a Raquel, o Marcos Heleno está na escuta, e a Ah, legal. Sônia e a Sônia. Ah, tá. Agora eu estou vendo, consegui ver. Botei aqui. Eliane não está, não, está a Eliana. Eliana. É verdade, Eliana. Então, foi muito legal, Andréia. Todos os pontos foi bem esclarecido. Eu até tinha falado com a dona Raquel, né, da importância da educação, da importância da missão dos pais, da importância de não, né, fomentar a eutanásia, né, porque até lembrei para ela, quando eu era criança, a gente sempre escutava dizer, ele melhorou para falar com o filho, depois que ele falou com o filho, aí ele conseguiu ir tranquilo. É bem legal até os últimos momentos, né, do espírito, né, na Terra, para fazer as suas reflexões, né, e as suas... ainda dá tempo, né, de recomeçar aqui mesmo, né, tomar algumas decisões aqui mesmo. Então, a eutanásia não é uma boa escolha. Às vezes a gente acha que está amenizando e, como a Andrea falou, não está prejudicando, né? Chega lá atormentado, né? Porque não deu tempo. Então, eu achei que o capítulo foi bem explorado, Andrea e Tati. Obrigada por ter me substituído. Foi bem legal, né? E às vezes esse períodozinho, sabe, Josi, que a pessoa fica lá naquele leito, né, de sofrimento, naquele leito de dor, é o período do perdão. É o período que a família se reconcilia, né, que o perdão acontece de forma recíproca, né, que aquela pessoa que brigou tanto durante uma vida inteira, que teve tanto ódio daquele ser que está ali enfermo, no momento que o vê ali numa situação de dependência, de humildade, de doença mesmo, ele se sente apiedado, né? Ele faz aquele movimento amoroso e consegue perdoar e ser perdoado. Então, nós não temos esse direito. Por isso, eu também aprendi isso, né? A gente vai aprendendo, né? Porque é tão difícil ver o outro sofrer e a gente acha que a gente pode pensar, né? Que morreu, parou, vai descansar. E nós já aprendemos que não é exatamente assim. Né? Tá sem som, Josi. Tati, desculpa. E para a pessoa também, né? Oi? E para a pessoa que está no leito também, porque às vezes ela tem a vida inteira para aprender e ela não quer aprender. E naquele momento ali de sofrimento, ela se abre, né? Para esse perdão, para esse... E também outra coisa importante desse capítulo que ficou para mim é, mais uma vez, reforçando que a família é o primeiro momento que a gente vai fazer todas as nossas transformações, né? E aprendizado, e elaborar os sentimentos. Acho que... Exatamente. tá aí. E também o pensamento, né? Mais uma vez, acho que esses últimos capítulos que a gente tem estudado, eles têm abordado bastante a questão da teia, né? Que nós somos, que não somos indivíduos mesmo, estamos todos ligados uns com os outros, o pensamento, essa parte do apego e a parte da família. Parece que a cada capítulo vai se reforçando a importância da gente vigiar todos esses quesitos na nossa vida. É verdade, tá? É verdade. É isso, meninas. Então, eu acho então que a gente pode, se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar, fazer a nossa oração, encerrar, né? A gravação. Já Sim. temos um estudo, já são 17h15. Alguém gostaria de fazer oração de encerramento?
Posso fazer. Vamos lá? Fazer? Então faz, Josi. Vai fazer, Josi? Aham. Tá. Obrigada, Senhor, por mais esses momentos de reflexão, que possamos, Senhor, levar para cada lar, para cada família, nesse momento, de alguma forma, estar em desajuste, que possa buscar em Jesus o caminho para se reajustarem, entendendo que todos somos irmãos, entendendo, Senhor, que é uma oportunidade que nós temos de ficar um pouco tranquilo com nós mesmos, porque estamos aqui para isso, Senhor, para nos reajustarmos. Todos os pais, todas as pessoas que, de certa maneira, tenham um ser e sobre sua responsabilidade, procure sempre passar o amor de Jesus. E com ele, sim, nós caminharemos para a nossa felicidade. E assim, Mestre Jesus, com muita alegria, encerramos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Tati. Obrigada, Andréia. Obrigada. Na verdade, o trabalho quem fez mesmo foi a Andréia, super ágil. Eu só colaborei com os assuntos técnicos, mas foi muito bom estudar esse livro, gente. A gente estava... Tá? Parabéns a vocês, o trabalho foi ótimo. Pena que eu não pude participar, aqui trabalhando com máquina, todo sujo de poeira. Nem vou me mostrar